O balanço agora, reloginho na tela, 12:02. A polícia identificou menores que estavam tocando terror em comércios na região central de Londrina. Essas câmeras de segurança, mostram a ação nessas lojas. A gente deu uma borrada, porque como eles são menores de idade, é aquela história, é a lei. Eles são de menor. Não dá pra mostrar. Nem crime eles praticam, né? Se a gente for considerar o Código Penal, são atos infracionais. Só que o que chama a atenção nessa história é a facilidade com que eles se movimentam de um lugar para outro. Sabe o que eles usam para praticar esses crimes? Patinetes! Sim! Os patinetes que hoje estão espalhados pela cidade, né? Esses patinetes eletrônicos aí, ó, tá vendo? Eles usam esses patinetes para cometer esses crimes, para chegar e para fugir com uma rapidez extrema. Eles chegaram a fazer isso em várias lojas do Calçadão Central. Sim, porque os patinetes podem transitar pelo calçadão. É ou não é um absurdo? Um negócio que está aí para facilitar a nossa mobilidade, para o lazer aos finais de semana, e os bandidos já dão um jeito de usar. E esses bandidinhos cada vez mais jovens. 12:03 do BG. Olhando o vídeo, até parece que os jovens estão passeando com os patinetes pelo calçadão de Londrina. Porém, a polícia descobriu que os 3 rapazes que aparecem nas imagens estão envolvidos em diversos furtos em comércios. De acordo com a Polícia Militar, foram pelo menos 5 furtos nos últimos dias. E além das imagens de câmeras de segurança que ajudaram na identificação dos adolescentes, a polícia descobriu quem são os envolvidos, porque um deles usou documentos do próprio pai para alugar os patinetes. O nosso setor de inteligência fez um levantamento, colheu informações, fez um rastreamento pelos pontos por onde esses adolescentes passaram com esses patinetes e eles acabaram levantando um número de um documento que foi utilizado para fazer, o registro e a cautela, o aluguel desse jet aí. Os adolescentes agiram da mesma forma nos comércios. 2 entram, distraem os funcionários, enquanto o terceiro procura por objetos ou dinheiro. Para a polícia, agora é questão de tempo para a responsabilização dos jovens. Não existe crime perfeito. Sempre há um indício, sempre há um vestígio, sempre o criminoso deixa uma pecinha para trás que vai ser essencial e necessária para as investigações chegarem até o autor dos crimes. Tá aí, gente. Quando eu falo que essa molecada é a lei, né? Não pode começar a trabalhar cedo. Brasil! E eles vão buscar de alguma forma a grana para comprar aquele tênis de marca, aquela camiseta que eles veem o pessoal usando por aí. É isso. Ou a gente muda tudo, tá? A gente tá falando de educação, a gente tá falando de legislação criminal, a gente tá falando de tudo. Ou a gente muda isso, ou a gente vai continuar formando bandidos cada vez mais jovens. Hoje tem adolescentes comandando quadrilhas de sequestro, de roubos. É isso. E será mesmo que é isso que a gente quer para o nosso futuro? 12:05. Atenção! O balanço agora, reloginho na tela, 12:02. A polícia identificou menores que estavam tocando terror em comércios na região central de Londrina. Essas câmeras de segurança, mostram a ação nessas lojas. A gente deu uma borrada, porque como eles são menores de idade, é aquela história, é a lei. Eles são de menor. Não dá pra mostrar. Nem crime eles praticam, né? Se a gente for considerar o Código Penal, são atos infracionais. Só que o que chama a atenção nessa história é a facilidade com que eles se movimentam de um lugar para outro. Sabe o que eles usam para praticar esses crimes? Patinetes! Sim! Os patinetes que hoje estão espalhados pela cidade, né? Esses patinetes eletrônicos aí, ó, tá vendo? Eles usam esses patinetes para cometer esses crimes, para chegar e para fugir com uma rapidez extrema. Eles chegaram a fazer isso em várias lojas do Calçadão Central. Sim, porque os patinetes podem transitar pelo calçadão. É ou não é um absurdo? Um negócio que está aí para facilitar a nossa mobilidade, para o lazer aos finais de semana, e os bandidos já dão um jeito de usar. E esses bandidinhos cada vez mais jovens. 12:03 do BG.
Olhando o vídeo, até parece que os jovens estão passeando com os patinetes pelo calçadão de Londrina. Porém, a polícia descobriu que os 3 rapazes que aparecem nas imagens estão envolvidos em diversos furtos em comércios. De acordo com a Polícia Militar, foram pelo menos 5 furtos nos últimos dias. E além das imagens de câmeras de segurança que ajudaram na identificação dos adolescentes, a polícia descobriu quem são os envolvidos, porque um deles usou documentos do próprio pai para alugar os patinetes. O nosso setor de inteligência fez um levantamento, colheu informações, fez um rastreamento pelos pontos por onde esses adolescentes passaram com esses patinetes e eles acabaram levantando um número de um documento que foi utilizado para fazer, o registro e a cautela, o aluguel desse jet aí. Os adolescentes agiram da mesma forma nos comércios. 2 entram, distraem os funcionários, enquanto o terceiro procura por objetos ou dinheiro. Para a polícia, agora é questão de tempo para a responsabilização dos jovens. Não existe crime perfeito. Sempre há um indício, sempre há um vestígio, sempre o criminoso deixa uma pecinha para trás que vai ser essencial e necessária para as investigações chegarem até o autor dos crimes. Tá aí, gente. Quando eu falo que essa molecada é a lei, né? Não pode começar a trabalhar cedo. Brasil! E eles vão buscar de alguma forma a grana para comprar aquele tênis de marca, aquela camiseta que eles veem o pessoal usando por aí. É isso. Ou a gente muda tudo, tá? A gente tá falando de educação, a gente tá falando de legislação criminal, a gente tá falando de tudo. Ou a gente muda isso, ou a gente vai continuar formando bandidos cada vez mais jovens. Hoje tem adolescentes comandando quadrilhas de sequestro, de roubos. É isso. E será mesmo que é isso que a gente quer para o nosso futuro? 12:05. Atenção!